Acompanhando as notícias do Trace Atlas, é comum esperar que as pessoas fiquem impressionadas, né, com um objeto que não pertence ao sistema solar esteja por aqui nos visitando. É semelhante, por exemplo, com um morador de uma cidade pequena, quando aparece um estrangeiro, ele começa a achar estranho, né? Fica se perguntando o que que vem de tão longe e o que está fazendo por aqui. Um pesquisador que trabalha com isso, ou um interessado nesse assunto, a pergunta que ele faz é diferente. Por que esses objetos são tão raros? Olá, seja bem-vindo ao Acastrofísica. Eu sou Alberto Mesquita e aqui a gente trata sobre a astronomia de uma forma investigativa. Bom, para entender o porquê dessa pergunta, é importante que a gente volte aí a uns 4,5 bilhões de anos, onde o sistema solar não existia da forma como a gente conhece atualmente, e que era apenas uma grande nuvem de poeira e gás que vagueava pelo espaço como várias outras que a gente consegue enxergar daqui. Essa nuvem, ela não era perfeitamente parada, né, estagnada. Pequenas diferenças de densidade dessa poeira, desse gás, fazia com que algumas regiões ficassem mais concentradas do que outras. E isso acabou fazendo com que a gravidade concentrasse esse material para próximo de si. E aí, à medida que ele fosse aglutinando, mais matéria iria agregando a eles. À medida que essa nuvem começava a cair em direção à região mais central, esta, por sua vez, começava a aumentar a sua temperatura e, ao longo de milhões de anos, foi aumentando a tal ponto que a temperatura e a densidade ficaram suficientemente altas para que começasse a iniciar a fusão nuclear. Nasce então uma estrela, no nosso caso, o Sol. Bom, mas nem toda essa nuvem chegava até o centro, né? Um remanescente acabava ficando pelo lado de fora. E no universo as coisas não só transladam, elas também giram. Então essa nuvem começou a girar em volta dessa estrela e ela também foi se colapsando no meio do caminho, a ponto de formar um disco e começaram a formar, aglutinando, dependendo de algumas regiões, elas iam aglutinando materiais, enquanto que outras nem tanto. E essas que foram aglutinando materiais foram juntando cada vez mais a ponto de, no final, formarem planetas. Em outras regiões, porém, o processo foi menos eficiente. Nem todo o material conseguiu se juntar em um único corpo grande. O que sobrou ficou fragmentado, ficou espalhado ao longo do espaço em várias regiões e que não conseguiram formar planetas. Parte disso permanece até hoje, como cometas, asteroides e uma fina camada de poeira espalhada ao longo do sistema solar. E assim nós temos esse processo acontecendo até hoje. Essa região onde os cometas, onde asteroides estão vagando, eventualmente eles acabam caindo no planeta e a gente tem esses choques, essas colisões, inclusive aqui na Terra. Tá, mas como é que a gente sabe que isso está certo, já que não tinha ninguém lá para observar essas coisas? Bom, a gente não sabe. O melhor que a gente pode fazer é confrontar o que o modelo diz com o que a gente observa. E, por incrível que pareça, é o que acontece. Por exemplo, o fato dos planetas girarem todos no mesmo sentido já é uma evidência que o modelo está certo, né? Que eles estavam interligados de alguma maneira. E é interligado através dessa nuvem de poeira e gás. E como não tinha ninguém, nada para fazer parar de girar, eles continuam girando até hoje. Isso também explica, por exemplo, o movimento de rotação da Terra, né? E aí, como ela já vinha girando desde então, continua girando até hoje. Outra coisa também que o modelo explica é que os planetas mais rochosos, eles ficaram mais próximo do Sol, ao passo que aqueles mais gasosos ficaram mais distantes, né? Agora, uma outra coisa bastante interessante é que parece que esse modelo de formação do sistema solar, ele se aplica também a outros lugares da galáxia. Existem fotos que mostram a formação dos sistemas estelares como se fosse uma foto estroboscópica, ou seja, mostrando cada momento da formação de um sistema estelar, conforme a gente havia previsto no modelo. É como se cada foto representasse uma fase de evolução desse modelo. Bom, e a partir daí é possível fazer uma pergunta bem interessante. Se a força gravitacional é uma força essencialmente de atração, como é que esses objetos saem do sistema estelar? Ou seja, como é que a gente consegue detectar esses objetos aqui em volta de nós? Bom, a resposta para essa pergunta é bem interessante. Quando esses objetos estão interagindo, e são poucos,
Eventualmente, um perde energia e ele acaba caindo em direção ao centro. Outros ganham um pouco mais de energia e acabam indo um pouco mais longe, e aí fica esse processo dinâmico. Só que quando você tem muitos objetos interagindo, esse processo é caótico e eventualmente pode acontecer de que um objeto perdeu energia e caiu em direção ao centro, ao passo que outro ganhou energia, e aí ganho de energia significa ganho de velocidade. E ele acaba atingindo uma velocidade tal que escapa do campo gravitacional daquele sistema. Porque assim como na Terra, que você precisa apenas de velocidade para sair do campo gravitacional, ou no sistema em formação, né, ou no sistema solar, existe também o que a gente chama de velocidade de escape. Se o objeto atinge essa velocidade, ele acaba escapando do sistema planetário. E é assim que o meio interestelar fica inundado desses objetos. E claro, como essa quantidade é muito grande no começo da formação do sistema estelar, é natural que é nessa fase onde esses objetos acabam escapando, eles acabam saindo, deixando o sistema estelar e vagando pelo meio interestelar. Com o sistema solar também não é diferente. Provavelmente, no início da sua formação, ele ejetou vários desses objetos para o meio interestelar e outros sistemas estelares, outras estrelas, estão recebendo esses objetos que saíram daqui. E ainda hoje isso acontece, inclusive com artefatos humanos, né? Como, por exemplo, as Voyagers e as Pioneer, né, que já escaparam do campo gravitacional, graças ao chamado estilingue gravitacional, e aí seguem viajando meio interestelar afora. Por exemplo, a Voyager 1, que já está saindo aí do sistema solar, o mais perto que ela vai interagir com uma estrela nos próximos 40 mil anos vai ser aquela Gliese 445. E ela ainda não vai passar tão perto, né? Vai passar mais ou menos um ano-luz de distância dessa estrela e vai seguir seu caminho. E isso só daqui a 40 mil anos, ou seja, muito tempo. Bom, e assim podemos voltar ao caso do 3 Atlas e a nossa pergunta no começo desse vídeo. Se a quantidade de objetos que escapam pelo meio interestelar é tão grande, por que esses objetos são tão raros? Bom, eu tenho pelo menos duas respostas para essa pergunta. A primeira, que o universo é muito grande. Para você ter uma ideia, se a Terra fosse do tamanho de uma bola de futebol, o Sol estaria a cerca de 2,6 quilômetros de distância. E daí não daria nem para imaginar a que distância estaria a estrela mais próxima, né, que é próxima a Centauro, ali fica ali próximo ao Cruzeiro do Sul. Nessa escala, estaria bem depois da Lua. E assim, para ficar numa escala bem compreensível, a gente tem que fazer adaptações, né? Por exemplo, se o Sol agora fosse do tamanho de uma bola de futebol e ele estivesse localizado ali na praia de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, a estrela próxima a Centauro estaria a cerca de 6.700 quilômetros de distância daqui. Isso equivale a mais ou menos um lugar próximo da cidade de Miami, na Flórida. Pra você ter uma ideia do quão longe estão esses objetos uns dos outros. Então, assim, a maior parte desses objetos ficam vagando aí pelo meio interestelar. Então, por isso, eles se tornam bem raros na hora de se encontrar com alguma estrela. A outra resposta se encontra no fato de que a tecnologia que nos permitiu detectar esses objetos, ela é relativamente recente. Então, somente agora que a gente consegue ter uma detecção desses objetos com uma precisão relativamente segura para que a gente consiga saber a sua trajetória e por onde ele vem. Tanto é que os dois anteriores, como o Oumuamua e o Borisova, a gente já detectou esses objetos já saindo do sistema solar. Já o 3 Atlas foi a primeira vez que a gente conseguiu detectá-lo ele chegando. E aí ele já está se aproximando ali da órbita de Júpiter para seguir adiante. Agora deixa eu abrir um parêntese aqui. Imagina se o 3 Atlas estivesse vindo na direção da Terra com essa velocidade toda que ele tem. Ou seja, simplesmente não haveria nada que pudesse ser feito, né? O choque seria inevitável. Beleza, você tem um modelo científico aí que explica muito bem
a formação do sistema solar, e apesar de a gente não ter presenciado ou ter visto o que aconteceu, pelas evidências a gente consegue ter mais ou menos uma noção de como era. Só que a pergunta continua: se nem tudo que faz sentido é real, como é que você tem certeza absoluta de que esse modelo está correto, de que foi realmente isso que aconteceu? Nós não temos certeza. Infelizmente, não há nenhuma outra maneira de descobrir se realmente esses modelos estão certos, além do fato de estarmos o tempo todo verificando e conferindo as afirmações que esses modelos fazem. Então, para isso, é necessário ficar sempre alguém conferindo para saber se esses modelos estão certos ou não, para ver se bate, se não bater, tentar descobrir o que está acontecendo, que não está convergindo as certezas, eu substituir esse modelo por outro e assim sucessivamente. E quem são essas pessoas? São exatamente os cientistas. Somos nós que fazemos essa revisão o tempo todo para verificar se o que a gente acha sobre o universo, sobre a natureza, estão de fato corretos. Só tem essa maneira. Aliás, essa é a maneira mais segura, pelo menos. E isso tem implicações profundas, porque nada do que nós sabemos hoje, de fato, será verdade no futuro. Mas isso em relação a modelos, né? E não aquilo que a gente realmente observa. Porque o que a gente observa é um fato. Então, por exemplo, a Terra gira em torno do Sol, isso é um fato, a Terra ela é circular, isso é um fato. Agora, afirmações como a formação do sistema solar, a origem do universo, ninguém estava lá para saber. A única maneira que a gente tem de analisar tudo isso é verificar se esses modelos batem com as observações que a gente faz aqui. E a cada fato novo precisa ser confrontado com esses modelos para que eles sejam revisados e constantemente sendo atualizados. Então, note que com essa dinâmica, o 3 Atlas se transforma um excelente exercício de reflexão. E é por isso que os pesquisadores envolvidos se interessam tanto por esses objetos, o que justifica toda a pesquisa envolvida a seu respeito. E é importante falar sobre isso por um motivo muito simples, que ao invés de você olhar a natureza e o universo através de rótulos, como o 3 Atlas não se enquadra ao perfil de um cometa ou de um asteroide, então ele deve ter alguma coisa muito de especial, a gente tem que verificar o seguinte: como o 3 Atlas vem de fora, ele não tem nenhuma obrigação de cumprir as mesmas regras de formação que teve aqui no Sistema Solar. É como encontrar um americano aqui e querer qualificá-lo, se ele é um baiano ou um capixaba. Não faz sentido. O que a gente tem que fazer é, se o comportamento do 3 Atlas, por exemplo, não bate com aquilo que a gente espera, então a gente tem que descobrir o que está por trás da formação desses objetos. Então é isso. Muito obrigado pela atenção, eu fico por aqui e até o nosso próximo vídeo. Valeu!